Vamos começar falando do nosso corpo? A gente precisa cuidar bem dele, então vamos conhecê-lo. E a gente hoje separou esse assunto porque são muito recorrentes os pedidos de socorro em relação às dores. Tem gente que fala, eu tô com dor há mais de 5 anos, eu tô com dor há 1 ano, eu tô com dor a minha vida toda. Dores crônicas, elas podem ser de diferentes tipos. Existem as dores no corpo, nas pernas, dor na cabeça, as dores de artrite, fibromialgia, entre outras, né? E aí a gente sabe que algumas podem ser impactantes e claro que todas afetam a qualidade de vida de quem sente. É muito difícil viver com dor. Ninguém merece. A gente vai entender um pouco mais sobre as dores e se existe forma de tratá-las com o ortopedista Dr. Fabiano Fonseca. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente, uma alegria te receber, Bom viu? dia, prazer é meu. Vamos sentar então para conversar sobre dores crônicas. Obrigado. Tem gente que já não aguenta mais, né? Que fala, eu queria era dormir o dia inteiro, porque eu acordo e sinto dor. Dor é um fator mundial, né? Que afeta as pessoas em todas as idades, né? Eu costumo definir a dor crônica, aquela dor que a pessoa tem além de 3 meses. Ou uma dor que a pessoa tirou aquele fator agravante e ela persiste além de 1 mês. Então, muita gente sofre de dor crônica e nem sabe aquele motivo por que está passando por aquela situação. E a maioria das pessoas que têm a dor crônica sofrem também de fatores emocionais associados. Então, nós além de ir atrás, buscar o porquê está causando aquele tipo de dor crônica, nós temos de também tratar o fator psicológico daquela pessoa e os ambientais que estão levando aquela pessoa a estar naquela situação. Tem muita relação, né? Muita relação. Aliás, eu digo sempre que a gente não pode separar nossa mente, nossa cabeça do corpo. Gente, tá tudo junto, é uma coisa só. É tudo corpo, então a gente tem que cuidar direitinho. Agora, existem várias causas para as dores, né? Sim. Nós primeiro começamos a definir dor em 3 subtipos, né? Uma dor nociceptiva, que é uma dor somática, né, com algum fator. Uma dor neuropática, quando tem uma compressão de algum nervo, né? E uma dor de característica mista. Então, esses 3 fatores que nós temos de distinguir a causa da dor. Depois de distinguir a causa da dor, o fator agravante, que está causando aquele tipo de dor. E assim tratar especificamente a causa dessa dor. Pode ser, por exemplo, algum problema na coluna, algum problema articular, né? Alguma lesão tecidual que pode estar causando aquele tipo de dor. Muitas doenças clínicas também causam algum tipo de dor e ir atrás daquele fator. Mesmo depois daquele tratamento daquele fator, algumas pessoas ainda permanecem com aquele quadro de dor crônica, né? E a dor crônica, principalmente de característica neuropática, ela causa uma lesão tecidual neural e o corpo fica com aquela memória da dor. E aquela memória da dor que muitas vezes são as dores mais difíceis de serem tratadas. Eu conheço alguém que tem uma dor neuropática há muitos anos e está sofrendo e está sendo difícil de tratar. Mas existe solução? Sim, muitas vezes nós não conseguimos uma solução a curto prazo. Na maioria das vezes nós tentamos melhorar a qualidade de vida do paciente, da pessoa que tem essa dor crônica, né? Mudar a qualidade de vida não só com o uso de alguns medicamentos, como também mudar a parte de fazer exercícios, atividades físicas, diminuir o estresse, a tensão no seu dia a dia. Muitas pessoas têm um ritmo de trabalho muito acentuado durante o dia a dia, nós temos de acertar isso daí. Muitos fatores causadores de dor também são fatores muito simples de serem melhorados, como a própria postura no dia a dia, atividade física regular, então uma alimentação mais adequada. São fatores simples que a gente consegue ir corrigindo com o paciente que já melhoram muito essa qualidade de vida para quem tem essa dor crônica. Perfeito. Muita gente que tem, por exemplo, fibromialgia, reclama que está com essa dor há muito tempo e depois questiona, isso eu recebo aqui como pergunta, assim, eu tô com dor, aí eu fui no médico, ele me passou um antidepressivo. Qual é a relação do antidepressivo com essas dores? Isso, é porque, como eu tinha explicado, esse fator de... Pacientes que já têm uma dor crônica, já têm um fator psicológico que deixa essa pessoa no estado emocional alterado. Os antidepressivos são uma classe de medicamento que a gente utiliza para poder diminuir esse limiar de dor.
Ele não só deixa a pessoa um pouco mais relaxada, mais calma, como ele atua diretamente naquela ramificação nervosa que diminui o limiar da dor. Então ele vai funcionar no seu cérebro, diminuindo aquela categoria de dor, com uma dor mais alta para uma dor mais baixa. Então aquele estímulo que chega de dor, ele diminui a intensidade. E Mas com a isso, fibromialgia tem cura, doutor? a fibromialgia não tem uma cura, ela vai melhorando com o tempo. A fibromialgia, ela atinge principalmente mais as mulheres, né, numa idade onde um adulto jovem até uma fase mais ou menos próxima da menopausa. Quando a paciente vai chegando, atingindo essa maior maturidade, ela vai diminuindo esses sintomas da fibromialgia. Então não é uma doença que a gente vai conseguir cura, nós conseguimos o controle. Né? Nós conseguimos o controle não só através do uso de alguns medicamentos, como através do uso de atividades físicas, mudança na qualidade de vida, né? Alimentação, e a gente consegue um controle bom dessa doença. E assim o paciente consegue fazer as suas atividades do dia a dia sem sofrer tanto. Qual é a principal queixa no consultório dessas dores crônicas? Qual é a causa da principal queixa, assim? A principal queixa que nós temos são as dores articulares, né? Não só principal causa, dor na coluna, é a principal queixa dos pacientes que nós vemos. Depois vem as dores articulares, joelho, quadril, essas são as principais. Depois vem a fibromialgia, né? E por último, algumas doenças mais específicas. Mas os problemas de coluna são as principais queixas de busca, né, no consultório aí para um tratamento para melhorar essa qualidade de vida. É verdade que a gente vai envelhecendo e as dores vêm, e aí a gente entra mesmo na fase do condor, ou dá para chegar à maturidade sem sentir dor? Naturalmente, o nosso processo de envelhecimento vem junto com o desgaste. O desgaste nós falamos que é a degeneração. A degeneração vem naturalmente, independente se você exerce uma atividade mais vigorosa, que exige muito do seu corpo, como aquela pessoa que consegue cuidar muito melhor. Então, naturalmente, esse desgaste vai aparecendo. A pessoa que consegue cuidar melhor, o que é cuidar? Fazer atividade física, fortalecimento, alongamento, consegue manter essa articulação por mais tempo mais saudável. Nós não temos um processo de degeneração articular com o desgaste da cartilagem dessa articulação rapidamente. Com isso, diminui as suas dores. A pessoa que é mais sedentária, a pessoa que é obesa, que nunca praticou atividade física, mantém uma postura errada no seu dia a dia, ou exerce uma atividade que carrega muito peso, isso vai ter um desgaste mais precoce. E com isso, as dores elas vêm também mais rapidamente e numa intensidade muito maior. Existem alguns fatores genéticos onde algumas pessoas têm uma tendência, uma predisposição a desenvolver esse desgaste com maior facilidade do que outras pessoas. Então, por isso que a gente tem de tratar pontualmente cada paciente, né? Saber separar aquele paciente que já tem essa predisposição a desenvolver esse desgaste e esse fator de dor crônica mais rapidamente do que outros pacientes. E distinguindo assim, nós conseguimos tratar ou a lesão em si, ou tratar a dor crônica do paciente. Porque muitos pacientes relatam de uma dor específica, por exemplo, uma dor na coluna, onde aquela coluna ela não deve ser submetida a um tratamento cirúrgico. É um tratamento para dor crônica, porque apesar de ter um desgaste pequeno, esse desgaste não tem uma indicação do tratamento cirúrgico do paciente. Tá. As pessoas que fazem exercício físico, elas sentem menos dores do que as que não fazem? Sim, existem vários estudos que já comprovam isso. A atividade física regular, com o fortalecimento para ganho, estímulo da massa muscular, tem uma tendência a cuidar melhor da parte articular e dolorosa de qualquer tipo de paciente. Então, fazendo exercício, a gente protege também as articulações. Protegemos as articulações. Porque ao mesmo tempo que a gente protege, a gente também está ali, né? É. Por exemplo, vai fazer qualquer exercício, você vai usar muito a sua articulação. Nós sempre orientamos a fazer o exercício resistido, que é para ganho de massa muscular. A atividade aeróbica vai ajudar na parte cardiovascular.
Mas a atividade com resistência, onde nós conseguimos ganhar massa muscular, é o mais indicado para as pessoas evitarem não só o desgaste articular, como ganho de massa muscular e maior sobrevida. Quem tem mais massa muscular tem maior sobrevida. Isso já é comprovado. E não tem jeito, né, gente? Ontem eu postei isso lá no meu Instagram. Espero que você tenha visto e tenha lido. Teve até uma pessoa que falou assim, ai, vaidade. Não, musculação não é vaidade, não. Musculação é remédio. Ou faz, não tem escolha, Isso, né, doutor? é. O que acontece com quem fala assim, eu não gosto, não vou fazer? Tudo bem, é opção, né? Não gosto, não vou fazer. Mas o que acontece com essa pessoa, principalmente depois que ela entra na menopausa, vai ficando mais Porque velha? essa é a maior faixa etária que nós devemos tomar cuidado. Quando a gente é jovem, nós temos uma grande quantidade de massa muscular ainda. Depois que nós chegamos numa idade após menopausa, as alterações hormonais levam à diminuição dessa massa muscular. Com isso, além dessa diminuição dessa sobrevida, sobrecarrega a articulação, os nossos ossos vão diminuindo a densidade mineral, naturalmente também com essa alteração hormonal. Então vai dando quadro de osteopenia, osteoporose, predispondo a causar fraturas, desgastes articulares mais frequentes, desvios da coluna, escoliose, cifose. Então, tudo isso daí é prevenido fazendo atividade física. A gente fortalecendo, a gente previne não só a parte de desgaste articular, diminuição dessa mineração óssea, como todas as outras alterações clínicas que o paciente pode ter. Diminuição de glicemia, colesterol, pressão alta, problemas cardiológicos e assim por diante. Perfeito. Como é bom a gente vai aprendendo, né? Eu acho que a gente está num processo tão interessante agora, com essa facilidade de informação que a gente tem, que só é negligente com o corpo quem realmente quer, porque hoje a gente sabe, o médico acabou de falar, né? O exercício aeróbico é muito bom, cuida muito bem da parte cardiovascular. Ótimo. A gente já sabe aqui por várias nutricionistas, nutrólogos, que o exercício físico é bom sim, mas que o que emagrece é o déficit calórico, é você comer menos do que você gasta. Porque tem gente que fala, eu vou na academia para emagrecer. Não, você vai para se cuidar. E musculação não é para ficar sarado, acaba ficando uma boa consequência até, né? Ficar com o corpo atlético, mas é para proteger os ossos e as articulações. Porque todo mundo fala... Eu tenho muito dessa queixa no meu consultório. Ah, doutor, mas eu não vou na musculação porque eu vou ficar muito grande. Não vai ficar muito grande, né? Quem vai ficar muito grande é aquela pessoa que treina especificamente para aquilo, faz uma dieta especificamente para aquilo, né? A pessoa normal, saudável, que faz o exercício, o estímulo da musculação, ela vai ganhar massa muscular numa medida adequada. Exatamente. Né? Isso daí e evitar esses problemas não só de dor, como também de desgaste das articulações. Precisa, viu, gente? Agora é o seguinte, você sabe, já falei no começo do programa, mas vou repetir, a gente tem um momento em que é todo seu, onde você manda a pergunta e o doutor responde já já. Faz isso. Se você ainda não fez, Vida Melhor Oficial, pergunta, tira a sua dúvida. A gente está falando sobre dores crônicas, então se tem alguma coisa te incomodando também, você quer compartilhar a sua história, fique à vontade, tá bom? Vamos entender aí o que a gente pode fazer de bom para o nosso corpo. Eu tenho algumas perguntas ainda para te fazer. Tem gente que tem dor e passa a vida tomando analgésico ou anti-inflamatório. Esses remédios têm prejuízos à nossa saúde? Principalmente o anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório é uma classe de medicamento que nós nunca usamos para quem tem dor crônica. Ele vai causar mais efeito colateral no seu corpo do que te ajudar a melhorar a dor. Porque muita gente tem essa ideia, vou tomar um anti-inflamatório para melhorar a inflamação. Não é que o corpo está teoricamente inflamado que está causando essa dor. A gente tem de buscar primeiro o fator causal. Se é uma dor miosfacial, se é uma dor específica articular, se é uma dor neuropática. O anti-inflamatório não vai ajudar você a desinflamar aquela região e melhorar a dor. Segundo ponto, aquilo lá vai causar uma sobrecarga no seu rim, diminuir sua função renal. Afetar também a sua parte gástrica, podendo causar uma úlcera, uma gastrite. Então, a classe de anti-inflamatórios a gente não usa para quem tem dor crônica. Normalmente, nós utilizamos alguns medicamentos que são neuromoduladores, alguns remédios ansiolíticos também para diminuir esse quadro de dor. Analgésicos em alguns pacientes são necessários também, em alguns episódios que aqueles pacientes têm uma crise, porque é normal quem tem dor crônica ter períodos de melhora
onde aquele nível de dor dela está muito baixo, compatível com que ela consiga fazer as atividades do dia a dia, e alguns episódios de crise. E nesses episódios de crise, às vezes nós precisamos usar alguns opiáceos. Opiáceos são remédios derivados de morfina, para aquele quadro de dor mais crônica. Então a orientação é sempre usar um analgésico primeira classe mais leve, junto com alguns neuromoduladores, e após isso, esses remédios de uma classe mais forte, analgésico mais potente. Ok. Tem gente que fala que sente muitas dores e percebeu que foi depois do uso de alguns medicamentos para controle do colesterol. Faz sentido isso? Essas estatinas, elas realmente causam dores articulares, principalmente? Sim. Principalmente as primeiras classes de estatinas, quando foram criadas, desenvolvidas, os cardiologistas passavam para os pacientes que tinham níveis altos de colesterol e desenvolveram dores articulares, dores miofaciais. E verificou-se que depois da retirada dessa classe de medicamento, as dores iam passando, iam melhorando. E por isso que foi estudado e criado novas classes de estatinas. Então hoje nós temos diversos tipos de droga, de estatinas que vão atuar no colesterol, tentando abaixar esse colesterol, que podem ser substituídas. E essa substituição facilmente consegue melhorar essa dor do paciente. Então, olha, de repente você está aí na sua casa fazendo uso há muitos anos, então é um medicamento mais antigo e está sentindo muita dor articular, é bom conversar com o seu cardiologista, né? Não só dor articular, como dor miofacial, dor poliarticular, dor numa musculatura. Dor no corpo todo? Dor no corpo todo. Essa classe de medicamento pode causar dor no corpo todo. Então, essa primeira conversa com o paciente, onde nós fazemos essa anamnese toda, conversamos, você usa algum medicamento de uso contínuo? Esse dor começou há quanto tempo? Nós começamos a verificar se tem uma associação de tempo com aquele uso de remédio. Começamos a substituir a mesma classe de remédio por algum outro similar. E só, às vezes, pequenas mudanças já começam a melhorar essa qualidade de vida do paciente. Perfeito. Bom, quero a sua pergunta, 2 minutinhos, eu já volto aqui, converso com o doutor e a gente vai ter um momento de ouvir as respostas, tá? Se você já tem uma dúvida, Vida Melhor Oficial, vai lá que a gente está esperando e a sua participação é muito importante. Assim a gente consegue atender pontualmente, tá certo, doutor? Vem cá, vamos lá, doutora, a gente já tem perguntas, a turma adora participar do programa. Quando o assunto é relevante, assim como dor, infelizmente, porque, puxa vida, como as pessoas sofrem com dores, né? Que atinge todo mundo praticamente, né? Uma vez na vida alguém vai ter algum tipo de dor. Mas ter um tipo de dor e ponto é uma coisa, agora ter dor crônica. Aí é duro, né? Acordar com dor e dormir com dor ninguém merece. Exatamente. Bom, a Célia diz assim, tenho 58 anos e sinto muita dor no quadril, até mesmo no fêmur. O que pode ser? Isso daí é uma queixa específica de uma dor articular no quadril, né? Porque ela refere que tem uma dor mesmo no quadril. Podendo ser um desgaste articular, uma artrose de quadril, existem muitas lesões de cartilagem no quadril, né? E do labrum do quadril, que é onde a gente faz a junção da cabeça do fêmur com o acetábulo. Então nós temos de avaliar primeiramente num exame físico dela, avaliar como ela está, como ela deambula, se tem alguma dismetria, se a musculatura desse quadril está bom, porque muita gente tem uma diferença de musculatura em relação um lado ao outro e sobrecarrega essa articulação. Então o glúteo médio é o principal músculo do quadril, tem que ser avaliado também. E depois, dependendo dessa avaliação física inicial, fazer um exame, ou uma radiografia ou uma ressonância magnética também, para avaliar essa dor. Perfeito. Obrigada, Célia. Vamos ver o que é essa dor aí, tem que ir ao médico, né? Dor é sintoma, sintoma é alerta. Fátima Regina, qual é a diferença entre fibromialgia e dor crônica? Essa é uma pergunta muito boa que acontece praticamente todos os dias no consultório, né? A fibromialgia, ela é uma síndrome. Ela é uma condição, então onde além da dor, o paciente tem sinais de sintomas depressivos, o aspecto de dor, ela não é específico numa articulação só, ela tem ansiedade, tem depressão, ela pode ter alguma dor gástrica, então é uma síndrome que ela comporta vários sintomas. A dor crônica é a dor que o paciente vai ter. Então tem paciente que só tem dor, não tem associado esses outros sinais que a fibromialgia ela assume, né? E a fibromialgia, ela pega o corpo todo ou ela pode ser localizada? Isso. A fibromialgia é uma dor poliarticular e uma dor na musculatura.
Antigamente nós definíamos fibromialgia como 11 de 18 pontos de dor no corpo. Então nós tínhamos trigger points e esses trigger points são pontos dolorosos. Então desses 18 pontos do corpo, se o paciente tinha 10 ou 11 a mais, ele já era caracterizado com uma dor fibromiálgica. Né? Hoje em dia, só o paciente basta ter uma dor contínua crônica associada a outros sintomas como depressão, ansiedade, nós já conseguimos caracterizar como um quadro de fibromialgia. Né? Dependendo da faixa etária e tudo mais, por isso que é uma síndrome que nós enquadramos aquele paciente na fibromialgia. Então, esses trigger points associados a esses outros quadros que têm que ser caracterizados. Perfeito. Obrigada, Fátima. Próxima pergunta, vamos lá, da Maria. Tenho dores nas articulações frequentes, devo investigar? Sim. Todo mundo que tiver qualquer tipo de dor ou anormalidade tem que investigar. Né? Se forem várias articulações, se for uma dor crônica, como o Gilá está falando, tem sempre de ir atrás investigar. Quando a gente tem um problema na articulação, vale a pena esperar? Por exemplo, o médico fala assim, isso é um caso de cirurgia. Vale a pena esperar empurrando lá para frente ou operar o quanto antes? Depende da articulação, existem as indicações precisas de cirurgia. Né? Normalmente é falha no tratamento conservador, que o tratamento conservador seria o quê? Primeiro, tratamento medicamentoso, reabilitatório, fisioterapêutico, atividade física e mudanças na qualidade de vida. Na falha deste tratamento conservador, se tiver uma alteração compatível nos exames de imagem, de ressonância magnética ou radiografia, daí sim tem a indicação do tratamento cirúrgico. Então, nós temos de alinhar a expectativa do paciente na melhora e na indicação do tratamento cirúrgico. Porque muitas vezes o paciente tem um tipo de problema e a cirurgia não vai conseguir alcançar a expectativa que o paciente necessita. Se não chegar nessa expectativa, não tem por que fazer o procedimento cirúrgico. Perfeito. Obrigada, Maria. Próxima pergunta da Leila. Tenho osteoporose e artrose no joelho. Qual o melhor exercício? O Pilates ou a musculação? Ambos. Vamos falar um pouquinho da osteoporose primeiro, doutor? Isso. São condições diferentes, né? Osteoporose é diminuição da qualidade mineral óssea. A osteoporose em si não causa dor. Muita gente chega no consultório achando, olha, eu tenho um exame de densitometria óssea alterado, estou com dor. Falo, não, a dor não é por causa disso daí. A dor vem por causa de outro problema que nós temos de investigar. Então, tratar essa densidade mineral óssea, a osteoporose, a osteopenia, toda pessoa deve, né? Porque evita a fratura. Então, a artrose da articulação, que é o desgaste articular, é outra condição que pode sim causar dor. Ela pode estar associada a alguma degeneração de cartilagem, ligamentar. E isso daí vai causar dor porque causa um desequilíbrio daquela articulação. Em relação às atividades físicas, temos de avaliar a condição física de cada paciente individualmente. Nós falamos que musculação é uma atividade muito boa, é excelente, mas nem todo paciente vai estar apto a realizar a musculação. E muita gente, por incrível que pareça, não gosta, não suporta ir numa sala de musculação ficar fazendo aquela atividade fechada só num aparelho. Muita gente gosta muito de fazer atividade com pilates, que é uma atividade um pouco mais orientada, né, onde a maioria dos pacientes, independente da idade, consegue se adaptar com mais facilidade. Então, o Pilates também é um ótimo exercício, ajuda a ter uma mobilidade articular muito grande e fortalecer bem essa articulação. Ajuda no fortalecimento muscular também, né? Também, além dessa mobilidade articular, que muita gente vai tendo esse enrijecimento articular com a parada, né, dessas atividades. Então, é muito importante fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tem que cuidar da osteoporose, né? Qual é o cuidado principal da osteoporose? Exercício ajuda a osteoporose? Muito. Atividade física com carga, ela ajuda ao osso ficar, ele não perde essa qualidade mineral. Então, nós não perdemos aquele cálcio. Então, atividade física com peso, com carga, aí ajuda seria muito. Prevenção. Prevenção. Mas e tratamento? Tratamento bom, pode ser... física? Também, como atividade física, ajuda muito. E também o uso de alguns medicamentos. Impacto prejudica ou ajuda? Ajuda. Ajuda. Tudo que for impacto e carga, ele vai fazer maior calcificação. Né? Então, nem todo mundo que tem uma osteopenia ou osteoporose vai conseguir fazer atividade com impacto. Então, por isso que nós não orientamos
essas atividades para os pacientes de maior idade. Que também é uma coisa, né? Porque você vai fazer uma atividade com muito impacto, você pode machucar a articulação, Exatamente, Mas o impacto e a carga em si vai ter maior calcificação. Tá, que vai ser benéfico para quem tem osteoporose. Exatamente. Perfeito. De toda forma, exercício físico sempre, né? Sempre. Quando a pessoa está com dor, ela deve ficar amodinha em casa, igual tem ali uma senhora deitada no sofá, cobertinha e tudo? Ou deve falar, não, eu vou com dor mesmo? Se a dor ela for uma dor mais aguda, de alta intensidade, nós recomendamos o repouso. O repouso, o uso de algum medicamento e não fazer nenhum tipo de atividade física. Algumas terapias, por exemplo, uma fisioterapia analgésica, isso pode ser indicado. À medida que melhora essa dor, daí sim ela pode partir para a atividade física. E na dor crônica? Na dor crônica, segue o mesmo padrão. O paciente que tiver uma dor de intensidade baixa, faz atividade física, faz exercício, faz a mobilidade articular. O paciente que tiver com aquela dor mais acentuada, faz mais repouso também. Não adianta a gente forçar um paciente que está com uma dor crônica de alta intensidade, porque vai piorar mais a dor. E vai piorar o fator psicológico também causador daquilo lá. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Obrigada, Leila, pela sua participação. É da Maria Antônia. Alguns anos atrás, fui diagnosticada com síndrome do túnel do carpo. Acordava no meio da noite com muita dor e formigamento nas mãos, mas não parei com os meus exercícios de musculação. Posso continuar a fazer meus exercícios? Então, síndrome do túnel do carpo é uma condição física que acomete o nervo mediano do punho, onde ele pode causar uma compressão, né? Isso daí vai causar dor na ponta dos dedos e formigamento. Muitas vezes essa dor ela incomoda muito, né? Então nós temos um grau leve de compressão, moderada e grave. Nós conseguimos diagnosticar o túnel do carpo através de um exame de ultrassom, uma eletroneuromiografia e através do exame físico, que ele é nítido que a gente já sabe se o paciente tem o túnel do carpo ou não. Nesses graus mais leves e moderados, o paciente consegue fazer as atividades físicas. E se ele tiver sem dor, ele pode seguir a vida e fazer qualquer atividade física que ele conseguir. Nos casos de compressão grave do túnel do carpo, os sinais e sintomas vão ser muito exagerados. Isso vai atrapalhar no dia a dia. E o tratamento para esses casos mais graves, daí sim é cirúrgico. Daí precisa fazer a descompressão, a liberação desse túnel do carpo e o nervo consegue passar livre. Porque nada mais é uma compressão desse nervo mediano que a gente tem no punho da mão. E é uma cirurgia simples? Simples. É uma cirurgia muito simples. Maria Antônia, né? É bom tentar ver aí a solução para isso, porque continuar vivendo com dor, formigamento, ninguém merece, né? Vamos lá. A gente tem mais perguntas. Obrigada, Maria Antônia. A K quer saber assim, fui diagnosticada com fibromialgia e tenho dores diárias. Estou tomando duloxetina há quase 2 meses e mesmo assim tenho dores. O que posso fazer para melhorar? Então, o diagnóstico de fibromialgia, para quem tem esse quadro de dor mais crônica, arrastada de alta intensidade, o uso de neuromodulador, que é uma classe de droga de medicamento que ela está utilizando, é uma das escolhas, né? A atividade física que ela tem que fazer, né? Tirar esses fatores que aumentam o estresse, ansiedade, qualidade de sono. Muitos desses pacientes não dormem bem, né? E a dieta, melhorar essas alimentações. Então, essas mudanças todas elas têm que ser gradativamente alteradas no dia a dia do paciente. E no quadro de dor mais crônica que não melhoram, podemos até alterar e melhorando essas drogas que elas estão utilizando. Numa situação como essa que a gente está aqui acompanhando e tantas outras que você já deve ter visto no consultório, é mais comum ver resultado ou não? A pessoa vai continuar com uma dorzinha a vida toda? Num diagnóstico de fibromialgia, a paciente vai ter essa doença arrastada por vários anos. Então nós conseguimos o controle dela, melhorar a qualidade de vida, mas ela nunca vai naquele espaço de tempo, igual comentei, até a fase da menopausa, pode ter aqueles picos de episódios. Depois da menopausa, ela vai melhorando essas dores crônicas do paciente. Então, a gente consegue um controle. A cura mesmo, não, para quem já tem esse diagnóstico. Tá. Obrigada. Força aí, Ká, e todas as outras que têm fibromialgia, né? Homem também tem, mas é mais raro, né, doutor? É mais difícil. A incidência é maior em mulheres. Mulheres. A gente já sofre. Né? Uma coisinha a mais, qual o problema?
A Elane está perguntando assim, tenho muitas dores nas pernas, só de colocar uma perna sobre a outra sinto dores. Já procurei um vascular para saber, mas não achamos nada. O que devo fazer? Isso. Primeiro agora, o próximo passo é procurar um ortopedista, né? Porque só de colocar uma perna sobre a outra e tiver alguma dor, tem de procurar esse fator causante, para ver se não tem alguma compressão de nervo ciático, alguma compressão de alguma estrutura óssea ou ligamentar. Então, procurar um ortopedista para poder fazer esse exame clínico e alguns exames de imagem, né, com a condição dela para poder saber o que está acontecendo com ela. Porque se não tem qualquer alteração vascular, o ortopedista é que ele deve buscar primeiramente. Muito bem. Olha, eu gostei. Nosso bate-papo foi bem proveitoso. Queria saber se tem mais alguma consideração, doutor. Quer deixar algum recado final aqui? O que nós sempre orientamos os pacientes, a qualquer início de dor, sempre buscar uma ajuda de um profissional, de um especialista. E assim vai conseguir te orientar qual remédio, qual tratamento, qual exercício. Porque muita gente sofre da dor crônica e fica tomando qualquer remédio de farmácia. Então não faça isso. Tem muitas condições clínicas que, se forem tratadas logo de início, a gente consegue muito bons resultados. Então é importante procurar alguém especializado no assunto, né? Isso. Olha isso. Dr. Fabiano Fonseca, ele está no Instagram, tem bastante informação lá no seu Instagram. Tem bastante então informação. Entra lá, vai acompanhando para ir aprendendo cada vez mais sobre você mesma. É DR Fabiano Fonseca, tudo juntinho. E se precisar marcar para bater um papo, para fazer uma avaliação, lá no Instagram tem todos os contatos também. Obrigado. Doutor, eu é que agradeço. Muito obrigada pelo seu tempo e pelo conhecimento que você trouxe aqui para a gente. Até a próxima, viu? Até a próxima.